1 Pedro capítulo 1, vou ler os versos de 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos. Obrigado, ó Deus, por esse momento que vamos refletir um pouquinho mais sobre ela, ó Deus. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando, ó Pai, nos fortalecendo, nos dando entendimento e principalmente, ó Pai, colocando sentido a essas palavras no nosso coração, na nossa vida, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acredito, irmãos, que esta passagem, ela é muito conhecida e fala a respeito da santidade. Nós vimos no início do livro, Pedro confortando aqueles irmãos diante das dificuldades que eles iriam enfrentar, e desde o início já ele diz que eles são eleitos e santificados para a obediência, dando a entender que a salvação, ela opera essa modificação na vida de cada um de nós. E ele diz que eles deveriam não olhar para os problemas, para as dificuldades que estavam enfrentando, mas olhar para o Senhor, para a herança eterna. E agora, no versículo 13, ele começa com duas palavrinhas que fazem a ligação. Por isso, e aí ele fala o que nós acabamos de ler até o momento. Por isso, ou seja, por causa da salvação, por causa da esperança que nós temos em Cristo, por isso, por tudo que Cristo fez na nossa vida ou por nós, nós devemos então andar em santidade. E aqui a gente percebe que ele vai nos dar alguns incentivos para a santidade, ele vai nos lembrar de algumas coisas importantes que nós temos e recebemos já de Deus, e nós precisamos assim buscar a santidade. Ser santo é ser separado, é ser diferente. E nós todos, irmãos, sabemos quanto é difícil você ser diferente. O natural é você andar conforme todo mundo, você ser igual a todos. E a gente percebe que as pessoas, em sua maioria, estão demonstrando maldade, estão demonstrando ansiedade, e a gente às vezes vai se amoldando a essas pessoas, ao próprio mundo, à condição do mundo. Mas nós sabemos que não deve, não pode ser assim. Nós devemos lutar para ser diferente. E é isso que o texto vai nos ensinar. Ele começa dizendo aqui no versículo 13, cingindo o vosso entendimento. Essa palavra, ela está relacionada um pouco à época, quando aqueles homens e mulheres, até os soldados, eles usavam vestes, digamos assim, esvoaçantes, né? Aqueles tecidos, e eles precisavam amarrar para que aqueles tecidos não voassem, o vento não os atrapalhasse, eles não se enrolassem todos naquilo que estava esvoaçando ali. E a ideia de cingir o entendimento, amarrar os pensamentos, ou seja, é que a santidade começa
nessa preparação da nossa mente, do cuidado da nossa mente, para não deixar os pensamentos voarem, para não deixar e não permitir que qualquer coisa atrapalhe o nosso pensamento, a verdade que nós recebemos. E aí ele diz, mantendo sóbrios, sede sóbrios, sede sóbrios. A ideia de sobriedade é exatamente manter a consciência. Nós sabemos que o contrário de sobriedade é embriaguez. Quando você vê alguém embriagado, ele não tem condições de tomar decisões, ele toma decisões muitas vezes impensadamente. E por isso a santidade começa então aqui, nessa ideia de mente esteja buscando o conhecimento, buscando a verdade. E aí ele diz no verso 13, no finalzinho, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa força para nos mantermos firmes, em pé, em santidade, caminhando na verdade, não desistindo do caminho, não desistindo de Deus, não se amoldando ao mundo, ela é fortalecida pela esperança. Esperai na graça, esperai na verdade que nós temos em Cristo. É como se pudéssemos dizer que nós podemos viver no futuro, ou seja, as nossas ações e decisões do presente, elas são tomadas relacionadas ao que vai acontecer lá no futuro. Então nós não podemos tomar as decisões aqui relacionadas simplesmente a responder ao mundo, às situações do presente, mas as nossas decisões têm que ser tomadas, pautadas no futuro. Versículo 15 e 16 ele fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A santidade, ela é algo que deve ser vista como natural nas nossas vidas. Às vezes a gente tem uma visão errada de santidade, como se a nossa vida, ela fosse uma vida totalmente atrapalhada, uma vida de pecador. Nós somos pecadores, mas a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, o que nós nos tornamos é pessoas regeneradas, pessoas santas. Então ele diz que a santidade, ela é esse chamado de Deus. Deus nos chama para ser santo. Deus é santo. E nós somos co-participantes da natureza divina. A gente tem falado bastante nisso. Nós somos agora aquilo que nós aprendemos com Deus, aquilo que nós tomamos de Deus, da palavra de Deus. E por isso, nós podemos sim ser santos. A santidade, ela é algo tão sério que diz aqui, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, uma santidade que abrange todas as áreas da nossa vida. A gente não pode escolher uma determinada área, como se fosse uma casa que você arruma certos cômodos e deixa outros cômodos bagunçados. Então, conforme essa bênção da redenção, essa bênção de estarmos unidos a Cristo, nós temos sim que buscar a santidade, ser diferente em todas as áreas da nossa vida. E esse argumento de Levítico 11:44, sede santos porque eu sou santo, é exatamente essa ideia de que nós não nos baseamos numa palavra de homem qualquer. É como se Pedro estivesse falando, olha, vocês vão ser santos, não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia disse, é porque a palavra lá no Antigo Testamento já dizia, sede santos porque eu sou santos. Então nós confirmamos essa palavra. Versículo 17 em diante, nós vemos aqui também uma base para essa santidade. Ele começa a falar sobre a reverência,
versículo 17, ele fala sobre o juízo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor e temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ele diz então que Deus, Ele é o Pai, mas também Ele é o juiz. O fato de termos Deus como Pai não é um privilégio que nos deixa viver de qualquer forma, né? No meu pai lá é dono de tudo, então eu não tenho que me preocupar. Não, Deus é Pai, mas Deus também é o juiz. E quando ele diz aqui que Deus não faz acepção de pessoas, exatamente, o julgamento de Deus não é parcial. O julgamento de Deus é conforme as obras de cada um. Deus não inocenta o culpado. Isso está sempre relacionado, irmãos, que se nós realmente somos filhos de Deus, somos santos, somos chamados por Deus, nós não vamos viver uma vida desapegada a Deus. Então, como filhos de Deus, nós vamos viver a verdade. E a gente busca a santidade porque a gente sabe que aquele que não busca a santidade, ele está vivendo sobre o julgamento, sobre a ira de Deus. E nós seremos julgados e, portanto, precisamos nos portar com temor, que é o que o versículo disse. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mais uma vez aqui lembrando, né, que nós somos peregrinos, não somos desse mundo, nós estamos a caminho da nossa pátria e precisamos tomar cuidado para não plantarmos raiz nesse mundo, para andar segundo a palavra de Deus. Ele vai continuar aqui falando sobre a redenção em Cristo, 18 em diante, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Deixa claro aqui que a salvação não é por obras, não é por algum outro tesouro corruptível, mas é por Jesus. Nós somos resgatados, ele diz, do fútil procedimento. Essa ideia aqui de resgate é a ideia de resgate de um escravo. É como se ele estivesse nos lembrando, nós antes éramos escravos do pecado e da morte, agora nós somos servos de Deus, nós somos resgatados. Qual foi o preço do resgate? Sabendo, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou seja, o preço não foi mediante coisas corruptíveis. Qual o preço então? Versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós somos resgatados do nosso pecado pelo precioso sangue de Jesus. Fomos libertos. Jesus ofereceu essa oferta e Jesus, ao mesmo tempo que ele é o ofertante, ele é a oferta, né? Ele entregou a si mesmo. E nós temos assim em Jesus a redenção. Apocalipse 5:9 diz: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ainda falando sobre essa redenção, olha o plano eterno, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. A salvação, irmãos, ela não é um plano B, né? Deu tudo errado, agora vamos mandar Jesus. Aqui diz que há um plano eterno de redenção. É difícil a gente entender tudo isso, mas nós entendemos como esse propósito de Deus em nos salvar foi um propósito eterno. Apocalipse 13:8 fala isso também, quando diz: o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo.
Versículo 20, a manifestação do resgatador. Lá no final, olha, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Aqui está falando a respeito do nascimento de Jesus, da sua morte, inaugurando esse fim dos tempos. Temos o dia final e temos o fim dos tempos, que nós já estamos vivendo. E assim é essa manifestação do resgatador. E a parte mais bonita aqui é o motivo. O motivo está no versículo 20, no final do versículo 20. Fim dos tempos, por amor de vós. Por amor de vós. Então, tudo isso, irmãos, Cristo veio ao mundo, Cristo morreu por nós, Cristo nos amou, e assim, Ele fez tudo isso para nos libertar. E se o texto fala sobre santidade na vida, ele está exatamente falando a respeito de nós. Estamos compreendendo tudo que Cristo fez por nós, tudo que Deus fez por nós. E Deus quer que nós estejamos então vivendo em santidade, vivendo de forma diferente. Versículo 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Aqui mais uma vez vai falar sobre a vida pela fé, da mesma forma que nós falamos na esperança que nos produz alegria, e por essa esperança que nós falamos no início, nós vamos andar em santidade, não visando o mundo, os acontecimentos, mas visando o que virá. Novamente aparece essa mesma ideia aqui. Deus está confirmando a fé que nós temos, não é uma fé em uma pessoa, em um governo, em um objeto, é a confiança em Deus. Aqui ele fala, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou Jesus, ou seja, creia em Deus. Aqui ele fala, a vossa fé e esperança estejam em Deus, estejam em Deus. Então Deus, Ele é digno de toda a confiança, e se nós depositarmos essa confiança em Deus, nós vamos viver em fé, em verdade, e vamos buscar a santidade. Nós não lemos 22 a 25, mas vamos continuar aqui. Aqui fala ainda sobre a santidade em relação ao amor. Tendo, versículo 22, tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Não dá para falar em santidade sem falar em amor, sem falar no cuidado para com o próximo. E esse texto aqui, ele diz que o que Jesus fez por nós, morreu por nós, transformou a nossa vida, tendo purificado a vossa alma, e aqui diz, tendo em vista o amor fraternal, é como se dissesse, que o propósito da nossa nova vida é o amor, e exatamente a partir do momento em que você recebe a Cristo, você recebe uma missão, que é amar ao próximo, ama ao Senhor, ama ao seu próximo. E a forma que nós manifestamos esse amor ao próximo é anunciando Jesus para esse próximo e também vivendo bem no relacionamento para com o próximo. E esse é o que é colocado aqui. O amor é uma marca distinta do cristão, é um propósito que nós temos. Olha o verso 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Somos de uma semente
que é Deus. Como nós falamos, somos co-participantes da natureza divina, ou seja, se Deus é amor, o que nós vamos expressar? Um filho de Deus expressa a atitude do Pai. Versículo 24: pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Aqui ele está falando que uma das questões que nós amamos ao nosso próximo está relacionado a quem nós somos, né? Nós somos alguém que um dia está como uma bela flor e outro dia está como uma flor que murchou, que se foi. Ou seja, ninguém é melhor, ninguém pode pensar que é alguém grande, superior ao outro, ninguém pode olhar e pensar no outro como o outro fosse alguém que pudesse ser desprezado. Aqui é a ideia de beleza, e nós perdemos essa beleza, e por isso nós devemos entender que o tempo que nós temos, nós devemos amar o nosso próximo. Versículo 25, no início, diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ou seja, nós passamos, mas a palavra de Deus permanece. E a palavra de Deus, ela fala que nós devemos amar ao nosso próximo. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É a palavra que nos orienta a amar o nosso próximo. É a palavra que nos orienta a viver e a nos relacionar com o nosso próximo, a amar ao nosso próximo. Então, como nós dissemos, irmãos, no início, nós estamos diante de um grande desafio, que é a santidade em relação ao mundo que nós vivemos. Ele diz aqui, né, que nós não devemos nos conformar, que nós devemos viver essa santidade. E nós temos aí, a cada dia, esse desafio. Como podemos vencer esse desafio? Como foi bem instruído por Pedro, tendo em mente a esperança da glória. Quando ele fala para aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades e sofrimento, que eles não deveriam olhar para aquilo que eles estavam vivendo, mas olhar para Cristo, exatamente é o que nós devemos fazer também. Nós não devemos olhar apenas para as coisas do presente, mas devemos olhar para a nossa vida eterna. E assim nós vamos buscar mais a Deus, e assim nós vamos buscar mais santidade. Com certeza, aqui fala, né, sobre a necessidade de reverência a Deus, que é o juiz. Então nós devemos temer a Deus. É algo que nós deveríamos a cada momento, né, entendendo quem é Deus, o poder de Deus, entender que Deus precisa ser respeitado por nós. Deus conhece cada um de nós. Não importa muitas vezes o que os outros pensam de nós. É mais importante o que Deus pensa de nós, como Deus nos vê. E assim nós precisamos sim viver em amor, viver em santidade, entendendo a importância que é estarmos na presença de Deus a cada dia. É um desafio, irmãos, como nós falamos desde o início, essa epístola de Pedro, ela vai nos convocar a olharmos para Deus e em muitos momentos, né, nos despertar para a santidade, nos despertar para a verdade, para andarmos melhor. E nessa luta diária, nós não podemos desistir. É uma luta constante. Mesmo que em alguns momentos a gente venha desviar, a gente venha fraquejar, é algo que a gente não pode desistir nunca, nem se conformar, né? Mas a gente precisa seguir adiante e lutar e buscar cada vez mais. Sempre lembrando da vitória que nós temos, a vitória que nós temos em Cristo. O que eu disse há pouco, né? É importante a gente lembrar que nós sim somos chamados para ser santos. E quando a gente lê, né, sede santos porque eu sou santo, essa frase ou esse versículo pode parecer não fazer sentido para nós. Mas é uma frase que demonstra muito amor de Deus por nós. É como se Ele falasse: ó, você é uma extensão, você é meu, você faz parte. Eu te chamei, você está unido a mim. E por estar unido a mim, sede santo.
Seja imitador, siga Cristo, siga a verdade. A gente vê tantos maus exemplos, né? E que a gente possa ser diferente. É uma palavra dura. É tão mais fácil ser igual, ou tão mais fácil se conformar com os outros. Ah, se todo mundo está fazendo assim, então eu posso fazer assim. Ser diferente, segundo o que Deus quer para nós, né? Olha o chamado de Deus, o chamado que Deus tem para nós, que Deus quer falar conosco. E assim nós vamos crescer em santidade, em amor, em verdade.